Olá pessoal, eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa, e na aula de hoje trago para vocês a ideia dessa bolsinha, essa necessaire, olha só, para guardar fone de ouvido e carregador. Olha que bacana, gente, é uma peça que dá para fazer feminina, infantil, masculina, afinal, são acessórios que todo mundo hoje em dia carrega por aí, tá bom? Então é uma peça para vocês ganharem aí um dinheirinho e vender bastante. Espero que vocês gostem dessa aula. Bora lá aprender? Pessoal, para fazer essa peça, a primeira coisa que vocês vão fazer é baixar o molde. O link para baixar o molde tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Abaixo do título tem a palavrinha mais, você clica nesse mais e vai abrir todas as informações da descrição e o link para baixar o molde tá aí na descrição. Você vai baixar o seu molde e vai imprimir na configuração padrão ou tamanho real. Esse molde, gente, é o molde de uma aula que eu fiz no Dia dos Pais, há 4 anos atrás, tá? Então, no molde vai estar escrito Dia dos Pais. A gente não tá em época de Dia dos Pais, né? Mas eu resolvi regravar essa aula, fazendo aqui agora uma peça feminina, tá bom? Fez a impressão do molde, você vai cortar em cima do risco todos os desenhos, não precisa deixar nenhuma margem de costura. Nesse molde aqui, a gente tem o desenho do corpo. Esse corpo, você vai cortar uma vez no tecido principal, uma vez no tecido de forro e uma vez na manta, pode ser manta R1 ou R2. Aqui o tecido de forro, que é o que vai ficar do lado de dentro da peça, eu já coloquei sobre a manta, passei o ferro e uma costurinha em volta. Esse tecido que é o principal, ele vai ficar soltinho por enquanto, tá? Aí a gente tem aqui esse bolso, esse molde que é do bolso do carregador, tá bom? Esse molde aqui, vocês vão cortar espelhado uma vez no tecido. Vou explicar aqui pra vocês, tá? Como você vai fazer? Vai posicionar o molde no seu tecido, dessa forma. Você risca esse lado, riscou, você vira o molde pra lá e risca do outro lado também. E assim, ele ficou, então, o corte espelhado, tá? Aí, a gente vai dobrar ele ao meio e passar o ferro. Ele vai ficar dobradinho do jeitinho que tá esse aqui. Para esse bolsinho, a gente vai precisar de um pedaço de elástico. Tá aqui, ó. Tô usando esse elástico, ele tem a medida de 16 centímetros. É para esse bolsinho aqui. Aí tem um outro molde, que é esse que tá escrito aqui, o bolso do fone de ouvido. E no molde tá escrito tela. Você pode usar tela ou plástico cristal. Tela vôlei, tá, gente? Fica a critério de vocês. Aqui, nessa peça hoje, eu vou estar usando o plástico cristal 0,30. Pode ser o 0,20 também, tá bom? Eu cortei, então, esse molde uma vez no plástico cristal. Aqui dentro do molde do corpo tem a medida da aba, que é 8 centímetros por 6. Essa medida de 8 por 6, a gente vai cortar aqui 2 vezes no tecido e uma vez na manta. Aqui, o que eu fiz? Coloquei o tecido estampa de frente com estampa e por baixo eu coloco a manta. Então, desse jeito eu já vou alfinetar, que eu vou costurar assim, tá? Aqui, pro bolso de plástico, eu tenho 21 centímetros de zíper, tô usando o zíper número 5, e um cursor. Além desses materiais, a gente vai precisar de viés, aproximadamente 1,20 m de viés, tá bom? E o botãozinho para fechar a peça na hora que ela estiver pronta. É isso que nós vamos precisar de materiais. Você gostou desse tecido lindo, maravilhoso que eu tô usando? Gente, olha que coisa mais linda, tecido tricoline com estampa digital, fofinho demais. Eu escolhi esse tecido porque eu acho ele super fofinho e essa peça eu tô fazendo pra mim e eu queria muito fazer alguma coisa pra mim com essa estampa, tá bom? Os materiais que eu tô usando tem no meu site www.alinerogerio.com.br, o link tá aqui na descrição e eu montei o kit de materiais pra vocês, olha só. Esse é o pacotinho do kit de materiais. Vai o tecido principal, tecido de forro, a manta, zíper, viés, cursor, o elástico, o plástico cristal e os moldes impressos em tamanho real. Aqui, ó, dobradinho que traz, para você recortar e fazer a sua peça. Cada kit de materiais desse daqui, você faz 3 bolsinhas dessa que eu vou ensinar. Então, rende bastante, tá? Então, se você quiser garantir o seu kit de materiais, acessa o site e aproveita enquanto a gente tem essa estampa disponível. Eu não sei quando que você vai estar assistindo esse vídeo. Se tiver feito tempo aí que eu gravei, pode ser que não esteja disponível mais. Então, se você gostou, corre no site para garantir. E eu montei aqui também essa segunda opção, que também é um tricoline digital, com essa estampa de folhagem 3D super linda, combinação aqui toda de acordo com a estampa. Então tem essas duas opções dessa aula de porta
carregador e fone de ouvido. As duas opções vai com o molde, tá bom? Então, explicadinho sobre os materiais, vamos pro passo a passo. Pessoal, então aqui eu vou começar pelo bolso de plástico. Eu cortei aqui um pedaço de viés, vou colocar aqui na parte reta do bolso e vou passar uma costurinha. Feita essa costura, agora eu vou pegar aqui o zíper e outro pedacinho de viés aqui do mesmo comprimento do bolso. Eu posiciono aqui na beiradinha do zíper e passo a costura. Costurinha aqui feita, agora eu vou pegar aqui o viés do bolso e vou colocar ele alinhado aqui, ó, tá? Bem certinho e passo a costura aqui. Feito isso, agora eu vou colocar o cursor. A medida do zíper que eu passei pra vocês, ela tá maior do que o bolso, justamente pra sobrar a pontinha, pra gente colocar o cursor tranquilo, sem ter muita dor de cabeça, tá? Deixo ele paradinho aqui. Esse bolso tá pronto, eu vou reservar e agora a gente vai fazer o bolsinho de elástico. Então aqui, ó, eu vou pegar o tecidinho, tá bom? Aquele que eu dobrei ao meio e passei o ferro. E vou pegar o elástico. Esse elástico, eu vou dobrar ele do ladinho aqui da marca do vinco dessa dobra, tá? Vou começar costurando aqui, venho esticando ele, pra ele ficar esticadinho até chegar aqui embaixo. Então, olha só, gente, eu começo aqui, ó, dando retrocesso no início do elástico, porque aí a gente pode puxar e não vai escapar. Então, eu puxo aqui um pouquinho e, ó, venho costurando. Você vai vendo que ele já vai enrugando ali, né, fazendo... Então, olha só, depois que eu passei a costura, eu vou dobrar aqui bem certinho na marca do vinco da dobra, tá? O elástico ficou aqui dentro e agora a gente vai passar uma costura rebatendo aqui. Conforme eu vou costurando, a gente vai esticando o elástico, tá? Então, olha só, gente, com o elastiquinho pronto, agora a gente vai montar o corpo da nossa peça, tá? Então, eu pego aqui a parte do tecido que está com a manta. Aqui desse lado, eu vou posicionar esse bolsinho de plástico, vou colocar prendedor em volta. Coloquei prendedor, eu vou passar uma costura aqui na beiradinha desse viés e uma costura bem na beiradinha aqui, ó, em toda a volta, pra segurar esse bolso. Depois que eu passei a costura, tirei o excesso de zíper, as pontinhas de zíper que tava aqui. E agora, a gente vai posicionar esse outro bolsinho aqui, tá? Esse bolsinho, gente, a gente primeiro posiciona aqui a parte da curvinha redonda e a beiradinha. Vou colocar prendedor. Do outro lado aqui, eu também ajeito. E aqui, aonde ficou essa sobra, eu vou fazer duas preguinhas, ó. Tá? Tenta centralizar aqui o máximo que der. Deixa eu ver. Aí. Fez as duas preguinhas, a gente coloca o prendedor, aí ficou justinho, né? Certinho aqui. Olha só. Vou passar uma costura bem na beiradinha pra segurar esse bolso aqui. Então, olha só, gente. Bolsinho costurado. Agora, nós vamos virar pro lado da manta. Vou pegar aqui o tecido principal, coloco aqui e vou passar o ferro bem certinho nele e uma costurinha na beiradinha em toda a volta, tá? Vou fazer isso, vou reservar aqui. E aqui, ó, eu já vou costurar a aba. Eu vou passar uma costura aqui, aqui e aqui. Essa parte eu deixo sem costura para poder desvirar, lembrando de dar retrocesso no começo e no final. Aqui, gente, ó,
Deixei a abertura, a gente vai virar pro lado direito. Acerta bem os cantinhos. Que com a ajuda da tesoura, não faz muita força, tá? Vai meia força pra não rasgar o tecido. E aí, vou passar uma costurinha, assim, ó, de meio pé de máquina na beiradinha pra segurar. Gente, então, ó, passei a costura na parte da aba, tá? E aqui, coloquei tecido principal e uma costurinha em volta, da forma que eu falei. E agora, a gente vai posicionar a aba. Para isso, a gente precisa marcar o meio. Aqui, ó, onde tá o bolsinho de elástico, a gente dobra curvinha com curvinha. E aqui, eu vou fazer um pique com a tesoura bem pequenininho, que é só para marcar o meio. Também vou fazer um pique nessa parte aqui da aba, onde não tem costura, né? Que foi por onde nós desviramos. Vou virar a minha peça assim. E aqui do lado de fora, eu vou colocar pique com pique. O pique da aba com o pique que eu fiz no corpo da peça. E vou passar uma costura bem aqui na beiradinha para segurar. Costurei a aba e agora nós vamos finalizar fazendo o acabamento com o viés, tá? Então, o viés eu começo costurando ele do lado de dentro da peça, depois eu vou rebater do lado de fora. Aqui a pontinha eu vou arredondar, que é pra não ficar as pontinhas muito aparecendo aqui. Arredondei a pontinha e dobrei, tá bom? Vou posicionar aqui, ó, e eu vou fazer uma costura na beiradinha, aqui costurando o viés com o corpo, tá? Aqui, gente, para não ter erro viés, você sempre vai seguir a sua peça como guia, a beiradinha da peça. Então, a beiradinha do viés, ela vai bem rente à beiradinha da peça. Não pode vir nem pra dentro, nem sair pra fora com o viés. Inclusive na curva, tá? Aqui a curvinha, ó, a gente acompanha o desenho da curva com o viés, bem na beiradinha, ó. E vai fazendo, então, desse jeito, em toda a volta. Aqui, gente, quando tá chegando aqui no final, tá vendo? Eu deixo passar um pouquinho o viés. Aí depois eu corto, tá? Olha só. Feito isso agora, nós vamos virar esse viés todo pro lado de fora. Aqui, ó. Aí esse viés, ele vai... A gente dobra ele sobre a beiradinha da peça e vou colocar prendedor assim toda a volta. Na curvinha, tá vendo? Você acerta bem. Vou colocar prendedor todinho em volta, deixando bem certinho, que aí fica bem mais fácil só vir costurando. Gente, então eu coloquei prendedor em toda a volta e agora eu só venho aqui, ó, na beiradinha do viés, fazendo a costura em toda a volta. Gente, passei a costura no viés, a nossa peça tá pronta, agora só falta eu colocar o botãozinho. Então, aqui eu vou colocar um aqui na aba, um botão aqui na aba, aí eu fecho, vejo bem certinho aonde vai encostar esse primeiro botão, marco aqui e coloco o segundo botão, lembrando de abrir o bolso, colocar o botão por dentro do bolso, tá, gente? Vou fazer isso e volto pra mostrar. Gente, então, olha só, coloquei o botãozinho aqui, ó, e a nossa peça está pronta. Olha aqui, carregador, nesse bolsinho aqui de tecido. Nesse outro aqui, pode colocar pendrive, foninho de ouvido. E olha só que legal que ficou. O valor de venda que eu deixo para vocês venderem aí essa peça fica de 35 a 45 reais, tá? Sempre avaliando o valor que você paga no material aí na região que você mora. Um beijo para vocês e até a próxima aula.